A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus, aprove a Deus nós estarmos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo. Você está no canal O Fim desde o Princípio, eu sou o Altair. Se você adentrou esse canal agora nesse momento, nós estamos fazendo uma série de estudo, onde falamos do reino de Deus, falamos das duas casas de Israel, falamos também do casamento, de Deus com Israel, tremenda revelação. Falamos dos jubileus, e que é um tempo de trabalho, que foi estabelecido na terra para nós. Nós vimos também uma grande revelação ali, o tempo, onde está faltando justamente um grande jubileu para passar sobre a terra, como diz Isaías, uma grande trombeta vai passar por toda a terra, ali mostrando o fim, o término do plano de redenção também, exemplificando nesse jubileu, mas também voltando para a última semana de Daniel. Você vai compreender quando você vier pegando ali a sequência dos estudos, você vai compreender o que eu estou falando. Falando das festas de Deus, o grande plano de Deus ali, mostrado em uma maquete, um pano de fundo para nós, mostrando ali todo o tempo as situações ali, as festas sendo cumpridas em Cristo, onde as 3 festas e meias foram cumpridas em Cristo na primeira vinda, e aí sim, na sua segunda vinda vai se cumprir as 3 festas e meias que estão faltando. Se você tem dúvida, se você não conhece, eu te convido a, então, adentrar o canal e participar e conhecer esses estudos, que você então a sua mente vai ser aberta, uma grande revelação, uma chave, um caminho muito maior para o entendimento da palavra de Deus. Como eu sempre falo, não somos detentores da verdade, e essa mensagem, essa revelação não é minha, ela já está aí há muito tempo, ela foi distorcida ao longo da história, justamente por promoção do inimigo, para que o povo de Deus não enxergasse realmente o plano de redenção, a inteireza e a totalidade do mesmo, em seus mínimos detalhes, a grande maravilha de Deus estabelecida para nós, seres humanos. Também sempre deixo claro que esse material está disponível. Se você assim tiver interesse, eu deixo o e-mail na descrição. Se você quiser entrar em contato comigo, de graça eu passo esses slides, todo o trabalho. Fique à vontade para você também produzir, para você acrescentar ao seu trabalho também, somar ao seu trabalho e dar prosseguimento também ao reino de Deus. Esse é o objetivo. Eu dependo de você, você depende de mim, nós vamos somando então o nosso entendimento para crescermos e nos edificarmos, se tornando realmente parte de um corpo. Esse é o objetivo, que Cristo quer para nós, ser um corpo onde Ele é a cabeça. Então, se você está adentrando aqui a primeira vez também e não se inscreveu no canal, te convido a inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, para que ele possa chegar a mais irmãos também, para também acompanhar e ter o mesmo entendimento que nós estamos tendo. Que eu vejo que nesses últimos dias, essa grande revelação que estava escondida, ela está vindo à tona, porque os dias são findos, meu irmão. E nós vamos precisar dessas informações para estarmos preparados para enfrentar o grande dia. Então vamos lá. Nós vamos falar na lição de número 8. Hoje nós vamos falar da estátua de Nabucodonosor, o sonho que Nabucodonosor teve, onde então Daniel revela esse sonho, além de revelar, ele ainda traz então a revelação, ou seja, o significado desse sonho. Nós vamos ver que maravilha também, ele também é um grande pano de fundo para nós olharmos de todos os tempos as questões dos reinos que já foram estabelecidos, os que estão aqui hoje e os reinos que se estabelecerão lá no final dos tempos. Vamos ver as questões dos dedos ali que vão se formar, que são as 10 nações, uma coligação de 10 nações que vão se formar para que o anticristo, o chifre pequeno, se levante do meio dela. E para que você tenha esse entendimento, acompanhe-nos. Convido você a acompanhar esse estudo conosco de tremenda revelação. Estudo de Daniel, nós vamos fazer da estátua. Eu dividi ele, aí nós vamos depois fazer dos animais, que é um reflexo justamente da estátua nos animais, uma progressão da revelação, onde vai nos apontar para algo muito maior, que é justamente Apocalipse, as bestas do Apocalipse.
Então eu te convido a participar, não fique somente no início do estudo, não tire suas conclusões antecipadas. Eu peço que você acompanhe, siga os textos, acompanhe na palavra de Deus, na Bíblia, né? Examine, para você não perder essa revelação. Porque quem não compreende o livro de Daniel, não compreende o Apocalipse. Porque é tremendo, assim como as festas, Apocalipse é dependente das festas e da lei de Deus, também aqui da mesma forma. O Apocalipse ele só é entendido com o livro de Daniel. Se você não aplicar Daniel no Apocalipse, você não vai ter a revelação completa do que está sendo falado ali. Ok? Assim como você olha para a lei e olha para Levítico, se você não entende Levítico, você não vai entender Hebreus. Se você não entende Hebreus, não vai entender Levítico. Eles são coligados. Uns são sombra de uma revelação muito maior, de uma revelação, né, hoje presente na literalidade. É a mesma coisa que Daniel é um mini apocalipse, onde ele vai apontar para algo muito maior ali, completando toda a revelação. Então eu peço que você possa nos acompanhar, vai ser maravilhoso o estudo. Amém? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Eu, nesse primeiro momento, né, antes de adentrar propriamente o estudo de Daniel, eu quero só fazer um comentário aqui. Essa imagem é uma imagem que está disponível na internet. O pessoal do canal Reino Eterno, né, Israel, Reino de Deus, na verdade, Reino Eterno Luiz e Reino de Deus Israel e outros mais, o ID, com o irmão Pedro. Temos a disponibilidade dessas imagens, né, Pastor Felipe também, e eu vi que essa imagem está disponível para também trabalharmos nela, e eu quero utilizar ela aqui rapidamente, só para agregar uma introdução. Quem já está acompanhando os estudos vai saber que quando falamos do reino de Deus, lá atrás nós falamos de promessas, de bênçãos, citamos também essa imagem para fazer essa relação. Eu quero trazer aqui mais um ponto para a gente agregar, porque o objetivo dos estudos é fazermos uma concordância bíblica em nossa cabeça, ok? Então, veja só, como nós vamos falar dos animais, nós vamos falar da estátua dos animais, ou seja, das nações que vão se formar, ou seja, os animais vão exemplificar povos, línguas e nações ao longo da história. Então é interessante quando nós olharmos essa questão da maldição aqui que foi estabelecida sobre o filho de Noé, no caso o cão, né? Se você vê a descendência de Cão, ela foi amaldiçoada. Mas por que eu quero mencionar isso aqui? Se nós olharmos a formação da estátua e a formação dos animais, que vamos deparar nessa lição e na próxima, você pode observar que aqui são uma formação, uma junção das nações que vão estar justamente em oposição ao povo de Deus. Então, se você olhar, a grande maioria dos povos que foram amaldiçoados, vamos dizer assim, por descendência na questão não de hereditariedade, porque não acreditamos em maldição hereditária, acreditamos em uma consequência, né, a qual, através de um exemplo, se segue outro exemplo e aí isso vai criando uma bola de neve. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, um pai que bebe, ele vai dar exemplo para o seu filho, consequentemente, 99,9% o filho vai beber. É uma maldição hereditária? Não. É uma maldição, por exemplo, por uma consequência, e então ela é carregada. Então, veja que isso é bem claro aqui, até porque tem descendentes de Cão que resolveram sair, né, da tenda. Deixa eu explicar isso aqui. Quando nós ministramos o estudo, para você entender, eu tenho que voltar um pouco atrás, senão você não vai compreender essa revelação. Nós temos aqui Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, acho que todos conhecem a história. Então o que acontece? Deus lá no Jardim do Éden, ele deu a questão da escolha, o livre-arbítrio, onde você então tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então você tinha duas escolhas ali. Foi o que Adão e Eva teve. E infelizmente escolheram errado. Mas aí então, Deus, adiantando bem, Deus então derrama o seu juízo sobre a terra através do dilúvio. Então sobrou 8 pessoas, né? Noé e sua família.
Mas ali estava estabelecendo novamente o início da civilização. Então ali na família de Noé também teria que ter escolhas, né? Então houve essa questão do pecado ali. Deus assim, utilizou deste pecado ali de Cão, vendo a nudez de Noé e zombando, levando então aos seus irmãos. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então, Noé, quando levanta do seu vinho, né, ele tinha se embriagado, ele então amaldiçoa Cão. Amaldiçoa, então, dizendo que a descendência de Cão, ou seja, Canaã, seria amaldiçoada. Então, como nós vemos, Deus ali então configura novamente a humanidade. Isso foi falado em lição anterior. Estou reforçando aqui porque não ia voltar atrás, mas quem está adentrando aqui agora é bom que fique mais frisado em sua mente para você não perder o foco. Então, agora Deus deu então a configuração da humanidade em 3 tendas, vamos chamar tendas, para você obter um melhor entendimento pedagógico, ok? Então é como se fosse uma tenda de Sem, uma tenda de Cão e uma tenda de Jafé. Então Deus ali instituiu e estabeleceu essa escolha. Você é filho de Deus, né? Vamos citar assim, os judeus, filhos de Deus, Sem. Aí você vê os Jafé. Jafé é como se fossem os gentios, porque se você for lá em Gênesis capítulo 9, você vai ver que os de Jafé são convidados a habitar na tenda de Sem. Então hoje é como se nós fôssemos convidados a habitar na tenda de Sem. Nós somos gentios adotados, né? Quem acompanha os estudos está sabendo o que eu estou falando. Somos adotados, então somos convidados a adentrar essa tenda de Sem que representa Deus. Então hoje, quem quer entrar, né, está sendo convidado. Assim como os de Cão também estão sendo convidados para também entrar, se aqueles que assim quiserem também aceitarem entrar na tenda de Sem. E nós vemos que ao longo de todo o processo, nós vemos que houve sim. Então aqui dá para você ver que Deus não bate o martelo na questão da predestinação. Então todos os de Cão estão condenados? Não, nós olharmos, não é o tema dessa lição, mas se nós olharmos, alguns da descendência de Cão saíram para a tenda de Sem. Depois nós vamos citar o nome num estudo melhor, mais aprofundado. Então, alguns saíram dessa descendência e foram para a tenda de Sem, por escolha. Assim como também os de Sem, por escolha, foram para a tenda de Cão. E assim também de Jafé. Não quiseram e foram convidados a adentrar a tenda de Sem, mas não quiseram e muito pelo contrário, entraram na tenda de Cão. Então aqui é uma formação da humanidade, nós vamos fazer um estudo somente disso, para tratar melhor, e nós vamos citar nomes direitinho. Aqui dá um exemplo logo, quando você olha Elão, que está na tenda de Sem, são os persas. Então você vê que os medo-persas, eles se tornaram uma oposição contra o povo de Deus. Ciro foi usado ali para um objetivo, né, para Deus, para poder então assinar aquela questão da saída do povo do cativeiro, sim, mas o povo foi em oposição, o povo ainda estava em cativeiro lá, até o dia da libertação. Então nós vemos que alguns resolveram sair da tenda de Sem e foram para a tenda de Cão e assim vice-versa. Então o que eu quero dizer com isso? Há uma livre escolha, ok? Só para deixar claro isso, para terminar essa questão de predestinação. A gente vai, ao longo de todos os estudos, vamos falando algumas questões para fazer sempre o link, trazendo sempre revelações para agregar ao estudo, para que você, quando lembrar de algo, você já feche o link de toda a palavra de Deus. Então, como nós vamos falar da estátua, que são os povos, né, que se formam na estátua e, consequentemente, nos animais e assim por diante, então esses povos, essa configuração, né, ela vai ser justamente formada dessa configuração das tendas, ok? E aí a importância de se dizer, quem é por escolha, quem quer se tornar filho de Deus é sim por arrependimento, né? Por justamente arrependimento e entendendo e crendo que existe um grande Deus e Jesus Cristo que veio por nós, morreu por nós naquela cruz, nos dando então vida e vida em abundância. Ok? Vamos prosseguir. Só foi para que fique claro que não se preocupe que aqui nós vamos tratar nessa lição da estátua, na outra dos animais, para que fique bem compreendido, ok? Vamos prosseguir. A introdução. Ainda que escrito aproximadamente há 2.600 anos,
A mensagem de Daniel é para os nossos dias. Então veja que quanto tempo atrás, né? 2.600 anos. Algumas revelações dentro dessas profecias de Daniel, nós vamos ver que alguma parte delas foram cumpridas, sim, no passado. Mas como nós estamos estudando, o objetivo dos estudos é mostrar essa questão do analepse, essa questão de flashback, de Deus indo e voltando no passado e no futuro, e sempre mostrando através das histórias no passado algo maior que iria acontecer no futuro. Então não seria diferente. Muitas coisas aconteceram da revelação de Daniel no passado, sim, com certeza. Mas como sempre falamos em nossos estudos, observe o link, observe a chave que Deus está deixando, uma dica que Ele está deixando para você prosseguir adiante para uma revelação muito maior. Por isso que a gente sempre fala, né, os preteristas, os historicistas, aqueles que realmente se prendem dizendo que as histórias realmente aconteceram somente no passado, eles perdem tamanha revelação da palavra de Deus. Mas vamos lá, 2.600 anos antes, essa mensagem incrível é para os nossos dias. Vamos lá em Daniel 8, 16 e 19. Daniel 8, 16 a 19. Daniel 8, 16 e 19. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo? Veja, e estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. E ele, pois, me tocou e me fez ficar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então veja, no último tempo da ira, porque ela se exercerá no tempo, né, no determinado tempo do fim. Então veja, qual é o tempo do fim? Aí a revelação vai ser progressiva para Daniel, veio através da estátua de Nabucodonosor, através dos animais, depois ali, através das 70 semanas. E qual é o tempo do fim? Ele vai mostrar para Daniel, nós estamos no capítulo 8, no capítulo 9 ele vai mostrar o tempo do fim para Daniel, mostrando então o complemento de toda essa profecia para chegar no objetivo, para mostrar para ele esse tempo do fim que ele estava falando, qual era. Aí se você for em Daniel 9, 24, ele vai falar que o tempo é justamente que estão estabelecidas sobre o povo, né, o povo de Daniel. Aí nós vamos entender que nós estamos inseridos, quem acompanha os estudos. Então o povo ali, ele seria estabelecido para o povo 70 semanas. 70 semanas. Então nós vamos ter um estudo mais adiante e vamos entender. Então Daniel iria compreender e fechar essa revelação quando chegar ali nas 70 semanas, identificando que aquelas 70 semanas, ou seja, para nós hoje está faltando uma semana, essa semana é o tempo do fim. Então veja, não era somente para aquele momento, mas era para o tempo do fim. Vamos prosseguir. E vamos em Daniel 12, 4, 7, 9. Daniel 12, 4, 7, 9. Vamos lá. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Ele estava recebendo a revelação, né? Ele já tinha recebido a revelação, então estava mandando ele selar, ou seja, testificar e guardar essa palavra até o tempo, né? Até o fim do tempo. Que fim do tempo? Que ele tinha falado, que as coisas iriam acontecer. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então veja, muitos, né, iriam correr de uma parte para outra. Por quê? Porque a ciência se multiplicar. E muitos hoje entendem essa ciência como a tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia vai aumentar e muitos vão correr de uma parte para outra, buscando o entendimento de quê? Não. Ele está falando que esse conhecimento, que esse livro que ele está selando até o tempo do fim, muitos vão correr até ele de uma parte para outra. Mas nesses dias, nos últimos dias, a ciência desse livro, o entendimento desse livro iria se multiplicar. É bom que você pegasse uma outra versão aqui,
Vamos pegar uma versão aqui, a Ara, por exemplo, né? Vamos ver Daniel 12, a Ara. Veja, tu, porém, Daniel, encerra ou sela, né? Na outra versão, as palavras sela, também ele complementa, né? O livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, tá vendo? E o saber se multiplicará. Então, veja, esquadrinharão o quê? O livro. Essa versão da Ara ficou muito melhor de entendimento. Sempre falamos que prezamos a ACF, King James, que traz uma tradução muito boa, mas como ela não é 100%, então algumas partes também ela deixa a desejar. Por isso que nós, cristãos, não temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. E para isso você tem que ter mais de uma versão. Você tem que ter muitas versões para você comparar, inclusive os manuscritos, né, originais, você tem que ter e buscar sempre essa tradução, para que você realmente entenda o que está acontecendo. Então, se ficar só naquela passagem da ciência, iria se multiplicar, acontece o que aconteceu hoje. Muitos entenderiam e seriam somente a tecnologia. Mas quando nós entendemos que a ciência do livro, ou seja, esse livro será esquadrinhado nos últimos dias, é o que está acontecendo hoje. Se você observar hoje, a revelação hoje, ela hoje está progredindo muito rápido nessa questão. Como eu falei, não são novas revelações, ok? Já está revelado na palavra de Deus. Tudo que dantes foi escrito para o nosso conhecimento. Então, tudo que está escrito já foi, tudo que está revelado já está revelado. Mas nós precisamos discernir, compreender, e somente através do Espírito Santo. Então, esse esquadrinhamento, esse saber deste livro iria se multiplicar sim nos últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos dias findos. Olha para os acontecimentos, olha para o que está acontecendo. Hoje nós estamos de quarentena dentro das nossas casas, sem poder, em muitos lugares, nem sair. Então você veja, acompanhe as notícias, acompanhe tudo que está acontecendo, toda a formação que está aí, política e econômica, acontecendo em todo mundo. Então veja, por isso que o saber está se multiplicando, porque está próximo. E nós, que queremos ser usados como testemunho, temos que estar preparados. Esse é o nosso objetivo. Nós nascemos para isso, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, testemunhar dele, como uma carta, como um livro aberto. Eu gosto de falar muito sobre isso. Mas vamos lá. Vamos voltar para a CF. 4:7-9, né? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e de tempos e metade de um tempo, ou seja, tempos e metade de um tempo, e quando tivesse acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então veja, quem está acompanhando os estudos, já viu nós falarmos Deus do início, que a gente vem falando sobre o reino, vemos traçando o momento em que Cristo reinará. Repetimos muito a questão de Apocalipse 10, Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas. Então, naquele capítulo ali, ele já nos mostra justamente e nos fala o que é um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Para que nós possamos compreender que esse tempo, tempos e metade do tempo, é os 3 anos e meio iniciais da última semana que está faltando. Então veja, se você for em Apocalipse 11, você vai ver que Deus permite que nesse tempo, nesse primeiro momento de 3 anos e meio, né, os cristãos, os santos que buscam o entendimento, vão profetizar com porção dobrada no poder de Moisés e Elias. Mas chegará no meio dessa semana, depois desses 3 anos e meio, depois desse tempo, tempos e metade do tempo, onde Deus vai permitir, a besta vai se levantar, né? Ou seja, ali o anticristo vai se levantar e perseguir os santos. E vai dar poder para ele matar aqueles que ficarem. Alguns vão fugir. É necessário que alguns morram para a glória do Senhor. E outros vão fugir para ser sustentado na tribulação, como, né, o povo foi sustentado no deserto. Mas isso é um papo mais para frente. Vamos prosseguir. É porque nós temos que aproveitar o gancho, né, do versículo para poder entender. Então veja, isso vai se cumprir naquele grande dia, naquele final, na última semana. Aqui Daniel já está no capítulo 12. Então já foi mostrado para Daniel as 70 semanas. Então ele já entende o que está acontecendo aqui claramente. Até porque
Para ele entender esta fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, ele teria que se remeter lá no início, né? Quando Nabucodonosor, depois que fez a estátua de ouro, ele então e falou que os reinos dali da Babilônia, quando ele estava no jardim, foi ele, a responsabilidade dele foi por causa dele, Deus o transformou em um animal. E ele ficou 7 tempos como animal. Então veja aí, aquela dica foi para Daniel entender o que era tempos. Ele entendeu que um tempo era um ano e 7 tempos eram 7 anos. Então quando fala tempo, tempos e metade de um tempo, ele entendeu que tempos é um ano, tempos são 2 anos, são 3, e metade de um tempo, meio, 3 anos e meio. É isso, é a chave. Daniel enxergou aquela chave. É isso que nós, como povo santo, temos que fazer. As chaves que Deus nos entrega ao longo da palavra para chegarmos a uma revelação completa, ou seja, uma completude de um entendimento verdadeiro de o que era o plano de redenção e quão maravilhoso ele é. Vamos lá. 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele repete de novo o que ele disse lá em cima. Estão seladas até o tempo do fim. É o 10, deixa eu ver se é o 10, 7, 9, 13. 13. Tu, porém, olha só que tremendo esse versículo, como eu falei. Peguem a revelação. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Olha, veja só, o fim da vida dele. Aqui não é o fim, né? O fim no tempo, tempos e metade de um tempo. Não. Tu vai até o fim da tua vida, porque repousarás, ou seja, morrerás. A palavra aqui é morrer, repousarás e estarás na tua sorte, ou seja, no teu galardão, no fim dos dias. Ou seja, você lembra que a gente sempre fala, nós que somos pós-tribulacionistas, entendemos que vai haver uma ressurreição justamente no final da tribulação. Isso é bem claro na Bíblia, quando nós vamos tratar sobre isso, mais nos estudos adiante, nós vamos tratar do arrebatamento, nós vamos entender e compreender o que nós estamos falando mais ainda. Então preste atenção, este é um versículo que nos mostra que os santos que morrem ao longo da história, ninguém está no céu, eles estão em um repouso. Eles estão repousando, no caso, não dormindo, eles estão ativos. Aquela parábola ali do rico Lázaro, ela é tremenda, é aquilo ali. As pessoas olham ela como uma história, simplesmente como uma história. Deus está nos dando uma dica de novo, aquilo é real. E muitos compreendem erroneamente que Jesus, quando veio, que foi ao seio da terra, ele levou cativo o cativeiro. Aí as pessoas pensam que levou ali os santos para o céu. Não tem ninguém no céu. Se você ouvir os estudos das festas, você saiba que o único que adentrou aos céus está à destra de Deus, ou seja, o Santo dos Santos, como sumo sacerdote, é Cristo. Então, quando ele sair do Santos dos Santos, que é o céu, ele sair para expiar o pecado definitivamente, é que nós adentraremos a essa bênção. Seremos glorificados, os que estiverem vivos e os ressuscitados, os que estiverem mortos. Ambos glorificados, encontraremos com ele na nuvem. Então, veja, se os outros já estão nos céus, eles vão descer para a nuvem, mas diz que não. Diz que vão ressuscitar os mortos, juntamente com os que aqui estão juntos, encontraremos nas nuvens, sairemos daqui. Não dá para aprofundar muito essa revelação. Quando formos falar do mundo dos mortos, você vai entender essa questão de por que o mundo dos mortos está ali. E Jesus, quando desceu, ele desceu e saiu com a chave, com a autoridade de entrar, de abrir, de fazer o que ele quiser. Sim, com certeza. Então, esse direito de abrir a hora que ele quer, por exemplo, quando lá em Apocalipse fala que todo olho verá, inclusive os que transpassaram ele, você entender, o mundo dos mortos ele vai abrir, e ali sim os santos vai ser retirado, mas os que estão já em sofrimento, eles vão ver, todo olho verá, inclusive os que transpassaram. Só que eles não vão ser retirados neste momento. Ou seja, vai ser fechado novamente. E esses que ficaram vão aguardar aquela ressurreição para o trono branco, para a condenação. Ok? Só foi uma palhinha para a gente fazer o link. Eu gosto de fazer o link e aproveitar os versículos. O estudo fica um pouco maior, mas vou tentar dividir para que tenha um maior aproveitamento. Mas não perca. Esse é o objetivo, é se tornar uma concordância. Se eu simplesmente focar somente no estudo da estátua hoje, somente ele, você vai perdendo os links, fica mais difícil.
para me mostrar para vocês através do versículo. Então, esse versículo nos mostra claramente que alguns já estão no repouso, né, no antigozo ali, aguardando então o grande dia de ressuscitar, ok? E Daniel está aguardando. Daniel não está nos céus. Daniel não passou na frente de ninguém. Paulo é bem claro quando ele diz que há uma sequência, né? Há uma sequência, ninguém na frente de ninguém. Há toda uma sequência. Então, eles não estão no céu, eles não foram na frente. Eu já falei sobre isso quando falei dos que ressuscitaram com Cristo ali na sua ressurreição ali. Eles foram para a cidade, lembra? Foram para a cidade, as suas mulheres os receberam, né? Receberam eles, mas eles morreram torturados, queimados. Por quê? Porque as pessoas viram que eles estavam testemunhando e queriam matar eles para que aquele testemunho acabasse. E eles aceitaram, acharam melhor morrer ali novamente para uma melhor ressurreição. Eles não foram no céu. No estudo passado, né, o anterior, nas festas, no caso, no estudo de número 5, por exemplo, você pode ir lá que você vai ter toda essa revelação tremenda, ok? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Aqui. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 1, 5. 2 Timóteo 3, 1, 5. 2 Timóteo 3, 1, 5. Vamos lá. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias. Paulo aqui está falando a questão de, né, exortando, ensinando o Timóteo e mostrando para ele que nos últimos dias. Então, os últimos dias, se naqueles dias já tinham dificuldade, mas veja que esses últimos dias que Paulo está falando para Timóteo vai se encaixar muito mais nos dias de hoje, apontando para os últimos dias de que Daniel estava falando ali, qual ele obteve a revelação. Veja, tempos trabalhosos. Quem por acaso não tem trabalho? Quem por acaso não está passando por dificuldade nenhuma? Quem? Como diz um pastor, né? Um pastor já foi um pastor nosso muito bom, ele falava bem assim, aproveitando o gancho, né? Ele fala muito sobre isso, e quando ele falava com essas questões de sofrimento, né? Quem não tem pecado, quem não está passando por problema, quem não está passando por problema, levante a mão. Então, se nós olharmos aqui essa questão dos últimos dias, que sobrevirão tempos trabalhosos, aí eu pergunto para cada um, quem não está com dificuldade hoje, levante a mão. Ninguém, todos nós estamos com problemas. Isso só vai aumentando, infelizmente. Nós oramos para que tudo mude, mas também nós cremos no nosso interior, na nossa mente, que é necessário que tudo isso aconteça para que haja aquele grande dia chegue, ou seja, o dia da nossa redenção. Por isso Jesus manda nos alegrar. Quando você vê tudo isso acontecendo, se alegre, porque o dia da redenção está próximo. Então tá, porque haverá homens amantes de si mesmo? Não tem. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Será? Ingratos e profanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, dando nó, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Será que não tem? Será que tem? Não tem? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Veja, será que está diferente? Isso não acontece hoje, não? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então veja que interessante, só até aqui mesmo. Veja que Paulo está tratando com Timóteo algumas coisas que poderiam acontecer nos últimos dias, até mesmo naquele momento, né, para tirar o foco do evangelho, o esfriamento do amor,
tudo isso iria acontecer, mas isso nos remete à ligação de Daniel falando dos acontecimentos dos últimos dias, que nós fomos tratando desse estudo. Nós vamos ver quão trabalhosos são esses dias, que vão se tornar a cada dia mais difíceis. Como eu falei, infelizmente, nós oramos para que tudo seja diferente, para que a misericórdia de Deus possa abundar mais e mais. Mas nós vemos que esses dias trabalhosos, por causa desses homens amantes de si mesmos, blasfemos, presunçosos, ou seja, desobediente a pai e mães, que não tem Deus, é um sinal muito grande dos dias trabalhosos, dos dias finos. Vamos lá. Vamos lá. Então veja, o próprio Cristo, ele valida o livro de Daniel. Por quê? Muitos, pela profecia de Daniel, ela se encaixar tremendamente seus mínimos detalhes, ocorreu nos mínimos detalhes, citando nomes, pessoas, tempos, se encaixou perfeitamente. Muitos desacreditaram no livro de Daniel, começaram a olhar para ele com desconfiança, porque era tremenda a revelação. Mas Jesus, ele valida o livro de Daniel. Para quem tem dúvida disso, vamos lá, o próprio Cristo. Lembrando que Jesus e os apóstolos, os discípulos, eles sempre citavam o Antigo Testamento, os profetas antigos, os profetas menores, ou seja, eles citavam a palavra. Principalmente Paulo, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Paulo citava o tempo todo e falava Daniel, falava de Isaías, Jeremias. Às vezes ele não colocava o nome, mas por isso a necessidade de conhecermos o Antigo Testamento. Para entendermos quando Paulo está falando, ele está falando de Isaías. Você pega o contexto e vai a Isaías. E então estuda o contexto. Algumas Bíblias trazem concordância, né? Eu não gosto da concordância por palavra, mas a concordância por assuntos. Aí sim, ele diz o mesmo assunto, porque esse é o nosso objetivo. Uma concordância por assuntos e não por palavras, ou seja, por contexto. Aí você vai entender completamente o que estava falando na antiga aliança e o que está falando na nova aliança. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 e 15. Sermão escatológico, né? Vamos fazer um estudo somente de Mateus 24, ok? Nós vamos fazer um estudo somente dele. Vamos lá. Mateus 24, 13 e 15. É isso mesmo, né? 13 e 15, vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo? Por que ele fala isso? Porque há uma possibilidade de você ficar no meio do caminho. Então tem que perseverar. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu sempre gosto de linkar a coroa, sacerdote. Você vai receber uma coroa da vida, você vai se tornar rei e sacerdote. Lembra? Para reinar com Cristo? Então ser fiel até a morte. Senão você não vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Ele está falando não do evangelho que muitos pregam. O que é o evangelho tem que ser pregado em toda a face da terra. Tem que ser pregado em toda a face da terra. Veja só, o evangelho já foi pregado na face da terra. Ele começou em Atos, capítulo 2, quando ali, em Atos diz que ali havia nacionalidade de todas as nações debaixo do sol. Ou seja, havia representantes ali, se você voltar em Atos 2, você vai ver que há representantes ali de todas as nações, já havia representantes. E ali foi pregado a descida do Espírito Santo. 3.000 no primeiro momento que Pedro pregou foram convertidos. E ao decorrer das viagens missionárias de Paulo, a palavra foi pregada. Depois se expandiu então as nações, mas na verdade se perderam a questão do evangelho porque não passaram de pai para filho. Nós vemos isso na história, principalmente com o povo de Israel. Muito mais as outras nações que receberam aquela porção. Muitos se perderam. Então essa questão de não vai vir um fim enquanto o evangelho não for pregado em toda a face da terra. Enquanto houver um índio, houver um quilombola que não ouviu a palavra de Deus, ele não vai acabar. Tem tempo determinado para terminar. Deus dá a dica quando esse tempo vai terminar.
De novo, nós estamos aqui para marcar a hora em data da vinda de Cristo, mas ele me dá as dicas para entender o final e compreender a proximidade. Isso eu posso olhar. A proximidade. Ele nos ensinou a olhar os sinais. Então, se você olhar essa questão do evangelho ser pregado até os confins da terra, ou então, né, por todo o mundo, como testemunho então virá ao fim, presta atenção. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, por exemplo, em que o evangelho está sendo pregado, quer queira ou quer não, em todos os lugares. Você vê em vários locais do mundo, profetas, pessoas se ajoelhando no meio da rua, orando, cantando, se arrependendo. Isso, as religiões olhando o que está acontecendo em outras religiões e olhando e vendo que é bíblico que o nosso Deus falou e está acontecendo. Claro que o inimigo ele desvirtua muitas outras religiões, dizendo que vão vir outros salvadores e que também é necessário que isso aconteça para tirar o foco. Não é o momento, nós vamos tratar disso mais lá no final. Mas então, esse evangelho que vai ser pregado é justamente esse, justamente no princípio das dores, que eu creio que é o que está acontecendo, e o adentrar a primeira fase, ou seja, primeiros 3 anos e meio da tribulação, lembra? Tempos e metade de um tempo, que acabamos de ler ali atrás. Então, desse princípio das dores até esse início, né, e o fim desses 3 anos e meio, esse evangelho será pregado por toda a terra. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então vai vir pessoas que vão ver, vão me escutar, mas não vão acreditar e vão se sujar mais ainda. Mas é bíblico. Então esse evangelho vai ser pregado nessa época. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus ele está tratando de um sermão escatológico e ele vem falando. Veja, o evangelho vai ser pregado, né, em testemunha a todos a gente, então virá o fim. Aí ele te mostra. Quando é isso? Aí ele vai contar. Quando vis a abominação da desolação, ele está falando do anticristo, da besta que emerge do mar. Nós vamos falar das duas bestas, temos estudos tremendos, da besta que emerge da terra e da besta que emerge do mar, ok? Aguarde que nós vamos tratar desse estudo lá na frente. Mas essa grande abominação da desolação é o anticristo, é o chifre pequeno de Daniel que está se levantando no meio da semana. Jesus está me dando a dica aqui, de que falou o profeta Daniel, está testemunhando, testificando e garantindo ali, autenticando o livro de Daniel. Por isso que ele coloca, quem lê, que entenda. Você quer entender? Volte para o livro de Daniel, capítulo 2, volte para Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11. Você vai entender o que nós estamos falando. Jesus fez a mesma coisa. Você quer entender? Vai ler para entender. Ele deu a dica. Da onde estava vindo a revelação dele, do que ele estava falando. Vamos lá, tem mais aqui para baixo. Então são 27 a 29. 27 e 29. 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, muitos entendem que a vinda de Cristo vai ser como um relâmpago, ou seja, um piscar e abrir de olhos. Eu já venho pincelando isso nos estudos. O relâmpago é como se mostra. A vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago que se mostra no céu. E ele ainda dá a dica de um lado e do outro do céu. Impossível de ninguém ver. Então, essa questão de se mostra e é visível. Por isso que todo olho verá. E a questão de um momento, num piscar de olhos que Paulo trata lá em Tessalonicenses, em Coríntios 15, ele está falando a questão da transformação dos corpos. No momento, num piscar de olhos. Aí ele fala, nós, os que ficarmos vivos, ou seja, os vivos que vão estar na tribulação. E os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos, depois os que ficarem vivos, juntos, né, com os corpos transformados, se encontrarão juntos nos ares, nas nuvens com Cristo. Então veja, não é hora, é só para pincelar a questão de como um relâmpago aqui é se mostrar visível do Oriente ao Ocidente, ou seja, de um lado ao outro do céu vai ser a vinda de Cristo. Ou seja, por isso que ele fala, aquele que disser, ele ali ou ele aqui, é mentira. Ou seja, eu gosto de falar, Cristo está, para nós aqui, né? Cristo está em Taguatinga, é mentira. Cristo está no Japão, eu não vi, é mentira.
Cristo está nos Estados Unidos, é mentira. Todo o olho o verá. Assim como o relâmpago se mostra de uma parte a outra no céu, do oriente ao ocidente, será a vinda do Filho do Homem. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão. Veja, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Eu gosto de falar isso aqui. Jesus está falando do sermão escatológico, onde muitos entendem que isso aconteceu na destruição ali do templo no ano 70, pelo general Tito. Na verdade, aconteceu em partes, mas deixaram, né? Ou seja, Jesus deixou a dica, aqui através de Mateus, mostrando para nós que as estrelas cairão. Então, as estrelas não caíram naquele dia, porque se elas tivessem caído, elas teriam que ter voltado para o céu. Tá vendo a dica? Então, aqui nós entendemos que é algo muito maior comparado àquilo que aconteceu, mas muito maior, muito maior. Nunca houve e nunca haverá tribulação maior do que essa. Nunca. O próprio Jesus fala isso. Nunca haverá, né? Nunca houve nem haverá tribulação maior. E aí as pessoas entendem aqui essa questão aqui de logo depois da aflição daqueles dias. Aí não faz a ligação com a tribulação, porque a tradução aqui também não ajudou muito. Porque a mesma coisa, quando você vê aflição e tribulação, é a mesma coisa. Veja, é a mesma palavra. Deixa eu ver a Ara aqui. Acho que a Ara tem essa tribulação. Veja, a Ara, novamente. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tá vendo? O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o relâmpago, né, como um relâmpago. E assim os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E veja, ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra da extremidade. Então veja, se os escolhidos que vão ser escolhidos daqui da terra, veja só que é escolhido daqui, veja, com grande clamor de trombeta, os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, os quatro cantos, das quatro extremidades, vão vir. Se já estivesse no céu, então veja, aqui também desconstrói. Então, o anjo vai vir com clamor de trombeta, abrindo o céu como um relâmpago, vai se mostrar e os anjos vão então recolher essa grande colheita que nós falamos nas festas, ok? Vai ver essa grande colheita neste exato momento, na sua vinda, ok? Vamos prosseguir. O nome do profeta Daniel significa, né, Deus é meu juiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque mudaram o nome dele, né, quando ele foi pego a cativeiro. Então o nome dele significa Deus é meu juiz. E o seu nome foi mudado para quê? Para Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Então veja, ele tinha um nome relacionado ao Deus de Israel, ao Deus dele. Então quando eles foram levados cativos, né, ali Nabucodonosor muda o nome dele para o quê? Para fazer então alusão ao Deus deles, que era o Bel. Ou seja, o Deus agora o Bel deles, ou seja, da Babilônia, proteja a sua vida. Então ele fez essa troca para relacionar com a cultura ali, com a idolatria que eles serviam, né? Vamos lá. O nome do rei Nabucodonosor também, Nabu-Kudurri-Uzur. Não sou muito bom nessa linguagem, mas tá bom. Significava em caldeu, prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Então veja, o nome, assim como é imitação, né? Assim como Israel tinha os nomes dos discípulos, dos apóstolos e suas famílias sempre relacionados, né, com a promessa, com a bênção ou com o ministério, assim também os povos, Satanás, claro que ele iria imitar. Então Nabucodonosor não seria diferente. O nome dele, então, é uma prece, é uma oração dirigida ao Deus dele, Nabu, né, pedindo o quê? Proteção. Vamos lá. Então havia uma profecia onde Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Aqui é tremendo. Um homem ímpio, que estava conquistando ali as nações em volta, né? Fazendo atrocidades e tudo, mas Deus simplesmente chama ele de meu servo. Veja, vamos lá. Mas por que Deus fez isso, né? Porque ele tinha um propósito para ele, né? Deus usa até o inimigo, até o diabo para o seu propósito. E vamos lá. Jeremias 27, 6. Jeremias 27, 6. Vamos lá.
Jeremias 27. Vamos passar para essa outra Bíblia aqui. 27, 6. E agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Veja, meu servo. Por que Deus tratou ele de meu servo? Porque ele vai usar ele para um propósito. Aproveitando então a dureza dele, a ação que ele estava ali cometendo em volta nas nações, ou seja, subjugando as nações, Deus, opa, vou usar ele para subjugar o meu povo, porque meu povo está merecendo uma justiça já aqui, um castigo por me desobedecer. Então Deus aproveita e usa o ímpio. Diferente dos dias de hoje, não. O inimigo não nos toca. Se nós estivermos em obediência a Deus somente pela vontade de Deus. Se estivermos em desobediência, há uma permissão, pois ele atua nos filhos da desobediência, conforme diz Paulo, né? Vamos lá. Então vamos lá. Rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então Deus, deu autoridade, deu poder para esse rei, para que ele conquistasse tudo ali, inclusive o povo de Deus, para juízo. Aí vamos ver por quê e para que esse propósito. Veja só, Daniel 1, de 1 a 2. Confirmando, né, esse usar, confirmando esse usar aqui do servo e para que foi. E Deus confirma, chamando ele de servo. Daniel 1, 1, 2. Daniel 1, 1, 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então veja que Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Veja que ele falou uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então veja só que, por que eu ressaltei essa questão de uma parte? Porque houve aquela questão, né? Primeiro ele subjugou Joaquim e deixou ele tributário, levou uma parte das pessoas cativas e deixou ele, falando, agora você vai pagar tributo. Só que aí Joaquim desobedece, Nabucodonosor vem de novo, aí institui seu filho Joaquim como rei, me leva um pouco de coisa. Depois Joaquim desobedece, depois ele institui outro reino, volta de novo, ele leva todo mundo, destrói todo o templo. Pronto. Ok? É isso por isso que eu coloquei em partes aqui nessa primeira leva, né? Daniel já foi nessa primeira leva. Ok? Até porque ele pegou os jovens, as pessoas bonitas, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, para poder então, como eles eram garotos, né? Meninos, vamos dizer assim, moços, para poder trabalhar então, sendo magos, sendo adivinhos e trabalhando ali na corte com o próprio rei, mas aprendendo toda a ciência dos caldeus para poder trabalhar com o próprio rei, né? Vamos caminhando que você vai compreender melhor. Estou falando um pouco mais rápido, porque eu creio que todo mundo já ouviu falar dessa história, é uma história bem conhecida, né? Essa questão de Daniel ali fazendo parte da corte de Nabucodonosor. Se você tem alguma dúvida, só você ler Daniel capítulo 1 e 2, você vai chegar lá entendendo quando Daniel chegou a revelar os sonhos de Nabucodonosor. Que posição, qual foi o tempo até ele chegar a esse ponto, esse posto em que ele ocupou. Vamos lá. Então Deus usa o servo, né? Usa o próprio inimigo para poder exercer o juízo. Nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos para que o estudo não fique tão grande, e nós vamos partir para a parte 2. Essa é a parte 1, e nós vamos partir para a parte 2. Eu espero que você acompanhe até o final, porque tremendas revelações vão vir para você agregar o conhecimento, para que abra o seu entendimento no Apocalipse, ok? Até mais, até a segunda parte. Amém.